Gente, boa tarde. Estamos começando um pouquinho mais tarde hoje. Nós estamos com convidadas de fora daqui de Recife, novamente, e mais uma vez é um prazer muito grande para mim estar com duas colegas da Sociedade Brasileira de Cardiologia, doutora Verônica Santos, que vocês veem aqui na tela. Verônica, muito obrigada por estar com a gente. Doutora Verônica cardiopediatra, boa tarde. Trabalha muito com a área de cardio-oncologia, na verdade, lidera essa área de cardio-oncologia e também assumiu um papel importantíssimo agora na pandemia. Ela está coordenando o projeto nacional de documentação da síndrome multi-inflamatória sistêmica pela SBC, com outros colegas, e que é algo de uma importância muito grande, né, gente? Da gente saber mais sobre o que está acontecendo na área da cardiologia com crianças que têm a Covid-19. Na área da cardiologia, não, na área, na verdade, da doença sistêmica. Nós vamos falar sobre isso daqui a um pouquinho. E obrigada por estar presente, doutora Verônica. A outra colega que a gente também tem aqui é a nossa colega que representa todos nós hoje na Sociedade Brasileira, a doutora Clébia. A doutora Clébia também, colega nossa, faz a área de cardiologia pediátrica geral, se dedica muito à parte de terapia intensiva, de UTI, de pós-operatório, e hoje é a nossa chefe, a pessoa que está à frente do departamento. Clébia é de Fortaleza e também, eu sei que está no hospital, inclusive, e queria também agradecer pela presença. Clébia, muito obrigada por estar aqui. Bom, estamos em um momento difícil, um longo momento difícil, né, com tudo isso da pandemia, e agora com a questão da vacina, chegada da vacina, o que é que a gente pode fazer, criança pode, criança não pode, o que é que a gente tem que esperar, quando a vacina chegar para a criança, como vão ser as estratificações e tudo isso. E então eu queria que a gente começasse falando um pouquinho com a doutora Kleber, que é a chefe do nosso departamento hoje, e que vai nos mostrar o documento que foi produzido pela SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia, em conjunto com a SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria, e que fala sobre a Covid nesse momento, e a questão das vacinações, a criança, do adolescente. Então, eu vou dividir um pouquinho aqui a nossa tela, enquanto a doutora Clévia vai falando e a gente vai mostrando o documento, que é uma nota de esclarecimento, que data do dia 21 de janeiro, então bem recente agora, dentro disso. Doutora Clévia. Obrigada. Boa tarde, Sandra. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Boa tarde, Verônica. E é um imenso prazer discutir sobre isso. E esse documento, ele surgiu da necessidade, da mesma necessidade que os pais, das dúvidas que os pais têm, que a gente, como sociedade, como departamento, também tem. Então, onde entraria as nossas crianças com cardiopatia congênita no âmbito dessa vacinação, né? E eu acho que foi, inicialmente, todos nós esperávamos pela vacinação, e acho que realmente foi a primeira decepção, foi elas ainda não estarem contempladas para crianças. Então, ficou todo mundo muito decepcionado, mas eu acho que a gente tem que entender o momento epidemiológico que a gente está, né? Que essa doença, graças a Deus, ela não tem uma gravidade tão importante nas nossas crianças como nos adultos. E o mundo inteiro, então, começou a tentar diminuir os grupos que são mais afetados, que são os adultos e principalmente aqueles dos grupos de risco. E aí a gente vê o mundo inteiro se voltando para tentar diminuir a infecção e a gravidade daqueles pacientes. E deixando as crianças um pouquinho de lado, porque elas não representaram, durante todo esse momento da pandemia, uma parcela significativa da população afetada, né? E a gente sabe que a grande maioria das crianças, e mesmo as cardiopatas, elas foram ou assintomáticas ou tiveram sintomas leves, né? E só que quando começa a vacina, todo mundo quer se vacinar, claro, né? A gente quer se vacinar, né? E a gente só tem que entender que essas vacinas que foram liberadas, elas não foram testadas em crianças ainda. Então, assim, inicialmente, você precisa... O sistema imunológico da criança e do adulto são diferentes. Então, para você liberar uma vacina, você teria que testar tanto a eficácia como a segurança dessa vacina na população etária pediátrica. Isso não foi testado ainda. Os trabalhos já começaram, os testes começaram no final de dezembro, já se testando em criança, já se testando na fase de 12 a 16 anos, que a gente sabe que tem vacina, que a vacina da Moderna, por exemplo, ela é liberada, né, para ter a partir de 16 anos, e
a gente vai aprofundar, eles estão estudando 12 a 16 anos, e um terceiro grupo depois, que são os menores de 12 anos. Então, o que a gente tentou definir? Que apesar dos nossos pacientes, uma parcela dos nossos pacientes serem considerados grupo de risco, a gente entende que esse momento eles não vão poder serem vacinados. Por quê? Não porque eles não precisam da vacina, mas porque essa vacina que está aí não foi testada da eficácia e segurança nas crianças. E uma coisa que a gente queria deixar claro é que nem todo cardiopata, não é porque a criança é cardiopata que ela é considerada grupo de risco. Então, outra coisa que a gente a gente fez uma vasta revisão da literatura, conversou com colegas do mundo inteiro, e existe um consenso, na verdade, é um consenso de especialistas, isso é importante todos entenderem, porque a gente não tem trabalhos publicados ainda sobre isso. Existem alguns grupos de risco dentro dos cardiopatas que poderiam ter uma gravidade maior da doença caso pegassem a doença. Então, não é que eles estão mais predispostos a pegar a doença, é que em pegando a doença, eles poderiam ter um curso mais grave. Então, isso significa ser grupo de risco. E a gente acabou listando esse grupo de risco nesse documento, para que quando as vacinas chegarem para crianças, a gente saber quais que serão a priorização, e foi isso que a gente tentou demonstrar. Então, que a gente não vai poder vacinar as nossas crianças agora, mesmo as que são consideradas grupo de risco. A doutora Sandra colocou aqui que a gente tem como um entendimento de todas as sociedades mundiais que lidam com crianças com cardiopatia congênita, que são aquelas crianças que têm cianose, que é aquela coloração, né, azulada da pele, aquelas crianças que a gente chama roxinhas, né? As crianças que têm insuficiência cardíaca, aquelas crianças que são cansadinhas, que tomam medicação para insuficiência cardíaca, aquelas crianças que não desenvolvem, não crescem adequadamente por causa da cardiopatia. Crianças onde a cardiopatia leva ao que a gente chama de hipertensão pulmonar, que é a pressão aumentada, né, na parte do pulmão, né, na artéria do pulmão, porque a gente sabe que existe a hipertensão arterial sistêmica, que é, né, a hipertensão que a gente conhece como a hipertensão do corpo inteiro, mas a gente tem a hipertensão do pulmão, e que muitas vezes ele é secundário a uma doença do coração. Então, nessa hora, essas crianças também têm um grupo de risco, são consideradas um grupo de risco maior. Sandra, se você pudesse baixar só mais um pouquinho para eu falar dos outros grupos, pronto. Crianças que têm arritmias cardíacas, crianças que fizeram tratamento cirúrgico, mas que ainda têm uma lesão significativa, e aquelas crianças que são submetidas ao transplante cardíaco. E deixa eu explicar o porquê que essas crianças são grupos de risco. Essas crianças, elas já possuem uma alteração do organismo, né, que, juntamente com aquela alteração que a própria doença do Covid-19 poderia trazer, elas seriam somadas. Então, você teria, por exemplo, a gente sabe que o Covid ele pode levar a hipoxemia e a cianose. Então, se a criança já tem uma cianose, isso poderia ser exacerbado. Isso é exatamente em relação à insuficiência cardíaca, à hipertensão pulmonar. Então, a criança já tem isso de base. Se você pega uma doença que isso pode aumentar, então essa criança poderia ter um risco de maior gravidade. Então, são essas as crianças que a gente considera que estão predispostas a maior gravidade. Isso é uma teoria, porque nem sempre isso e deixa eu tentar tranquilizar, porque nem sempre a gente vê isso na prática. A gente já teve crianças com transplante cardíaco. Eu tenho uma criança com transplante cardíaco que teve Covid, que foi praticamente assintomática. Então, isso não é uma obrigatoriedade. Então, não é porque a criança é considerada grupo de risco que ela, pegando Covid, ela vai se comportar de maneira mais grave. Mas como ela pode se comportar de maneira mais grave, a gente fica receoso e esse grupo a gente define como potencialmente terão uma prioridade quase de que as crianças, que as morbidades, a comorbidade entrarão como critério. E quando
as vacinas para crianças estiverem liberadas, né? Então, a gente precisa entender que, não, infelizmente, elas não estão liberadas, porque o grupo prioritário agora é o grupo que está na linha de frente, porque o governo pensa, precisa ter o pessoal da área de saúde para cuidar das pessoas doentes, e aqueles mais vulneráveis, que são os idosos, aqueles institucionalizados, né? E aqueles critérios que o Ministério da Saúde tem, de uma forma global, para o país inteiro, é orientado começar a vacinação. Mas ela vai chegar. E outra coisa que eu acho importante é que quanto mais adultos se vacinarem, a gente também vai estar protegendo as nossas crianças. Porque elas vão estar, nós vamos diminuir, né, a doença, aumentar o índice de vacinação, e com isso a gente vai estar contribuindo para a segurança das nossas crianças também. Exatamente. Doutora Clélia, eu queria lhe agradecer muito por mostrar esse documento e por colocar, como você colocou no início, né? A gente sabe, todo mundo quer a vacina, tudo isso, mas é uma questão de segurança, então, abaixo dos 18 anos, mas a gente sabe que as pesquisas estão andando rápido, né? Pela própria necessidade e tudo, então, assim, se Deus quiser, não demorará muito para que a gente comece a ter resultados seguros na infância, e aí a gente vai começar a estender. Mas vocês viram que as duas últimas frases do documento, né? Até os 18 anos, não, a gente ainda não tem dados, e após os 18 anos, sim, eles serão, inclusive, parte de um grupo prioritário, mas esse grupo prioritário, ele vai sendo trabalhado pelo governo de acordo com tudo isso que a doutora Clélia falou, né? Se o profissional de saúde não se vacina, a gente não tem como. Aqui a gente já tem um paciente que, uma das perguntas, que é um paciente de 19 anos, e que a mãe pergunta se ele deve vacinar ou não, daqui a pouquinho a gente vai voltar para as perguntas específicas. Esse paciente com mais de 18, a gente sabe que vai ter. Como eu falei antes, a doutora Verônica está coordenando o grupo que está analisando essas crianças, que está juntando dados, que está procurando entender como a doença vem se comportando na população pediátrica no nosso país. E a gente teve uma conversa, doutora Clélia e doutora Verônica, logo no iníciozinho, né, quando a gente estava montando tudo isso, e eu queria passar um pouquinho, então, agora para a doutora Verônica, para que ela nos atualizasse sobre como estão indo as pesquisas, a coleta de dados, o que a gente aprendeu até o momento sobre a Covid-19 na população pediátrica. Muito bem, boa tarde a todos, e mais uma vez muito obrigada, doutora Sandra, é um prazer estar aqui em companhia das colegas e da minha colega do dia a dia, doutora Clébia, dentro da diretoria do Departamento de Cardiologia Pediátrica da SBC. Bem, nós temos aprendido muito ao longo desse último ano, estamos completando um ano de pandemia, e as crianças têm nos ensinado bastante, assim como o comportamento dos adultos, né? Esse trabalho frente ao Ministério da Saúde, com a notificação das reações inflamatórias mais intensas, que nós chamamos, que acometem vários órgãos ao mesmo tempo, multissistêmicas, que têm ocorrido em vários e vários hospitais do Brasil. Ele tem sido notificado de modo praticamente adequado, vamos dizer assim, porque nem todas as instituições têm essa grande facilidade, mas a cooperação nacional tem sido bem evidente. Nós já temos mais de 500 casos notificados em crianças com síndrome inflamatória multissistêmica em nosso país, infelizmente alguns óbitos, e relacionados usualmente a crianças que tinham comprometimento por outras doenças, inclusive cardiopatias, né, de maneira mais grave. E essa síndrome, ela tem acometido não só crianças com estado infeccioso, inflamatório, atuante mesmo, com o PCR positivo, como crianças que tiveram contatos há um tempo atrás e começam a desenvolver essa reação inflamatória. Como todos devem ter ouvido, então, mais uma vez, a Inglaterra levanta alertas sobre as novas cepas e a possibilidade de crianças também virem a apresentar alterações inflamatórias relativamente tardias, vamos dizer assim, decorrentes do contato prévio com seus pais ou com alguns cuidadores com a Covid ou ela própria, né? Todos os hospitais estão bem cientes, já existem protocolos, como todos os médicos têm conhecimento, o próprio Ministério já divulgou todo o protocolo junto com a SBP,
e como lidar e como conduzir esses casos. Então, na situação atual, Sandra, todas as crianças que chegam com febre, sem nenhum esclarecimento, não é etiologia indefinida, uma mancha na pele, uma dor no abdômen, todas as crianças que chegam em unidades de atendimento de pronto-socorro ou pronto atendimento, elas são obrigatoriamente investigadas para descartar a possibilidade de estarem com infecção ativa da COVID ou se tiveram contato pela sorologia e pela conversa, pela anamnese, pelo histórico familiar com algum portador da doença. Tá? Então, nesse momento, a COVID-19 é uma doença compulsoriamente notificada, a síndrome inflamatória da mesma forma, que é uma complicação tardia, e todos esses casos estão sendo bem mais notificados, o que tem levantado bem mais a atenção da população e da mídia, né? Como a doutora Clébia bem enfatizou, usualmente as crianças apresentam quadros relativamente leves a moderados, independentemente de serem crianças portadoras ou não de alguma comorbidade. Obviamente, qualquer alteração crônica que essa criança viva, seja cardiopatia, seja algum problema imunológico, câncer, doenças reumatológicas, de um modo geral, elas são consideradas crianças mais sensíveis. Os próprios pediatras e suas famílias estão tendo comunicações bem mais ativas e entendendo no momento correto, não só do retorno à escola, como também do esclarecimento dos cuidados mais prioritários. E esse grupo de crianças mais vulnerável, com certeza, fará parte de uma nova cronologia, de uma nova organização de tempo de vacinação. Mas, como a doutora Clébia bem enfatizou, nós não temos ainda estudos com eficácia e evidência científica para aplicação de vacinas no mundo, ainda numa faixa etária pediátrica. Estamos caminhando para isso. E até lá, toda essa comunicação se faz necessária. Então, assim, esse tipo de abertura que você está dando, Sandra, para a população, é de fundamental importância para evitar fake news, né? E que nós consigamos fazer um esclarecimento o mais aberto possível e para toda a população. Eu agradeço e continuo à disposição. Isso. Eu acho que esse ponto agora foi muito importante, Verônica, porque realmente o número de informações que a gente tem é muito grande. A cada minuto a gente tem informações e às vezes as pessoas dizem, já tem isso, já tem aquilo, já está funcionando. Então, é importante, gente, que pessoas que representam a comunidade médica, pessoas que estão acompanhando todo o avanço científico, pesquisa e tudo isso, sejam ouvidas, porque senão a gente fica confuso mesmo com relação ao que fazer. Dentre as perguntas que a gente vê, eu queria só passar para vocês o seguinte, na grande maioria das vezes, as perguntas são pontuais, assim, meu filho tem tal doença, ele deve ser vacinado. Então, assim, existe no momento uma resposta principal, que é, nós não estamos vacinando crianças ainda, porque ainda não temos adultos. Isso aí é uma resposta nesse momento com um ponto. Amanhã a gente pode começar com vírgula e seguir, mas nesse momento ainda não. No segundo momento, eu acho que é válido, e a gente vai se dispor a responder cada uma dessas perguntas. Meu filho vai fazer cirurgia de Glenn, ele é do grupo de mais risco, ele é do grupo de menor risco, então a gente vai colocar. Eu não sei se entraremos numa fase de vacinação pediátrica com uma, vamos dizer assim, uma prioridade, tipo assim, vai vacinar crianças, mas primeiro crianças cardiopatas, e dentro das cardiopatas, as cardiopatas com maior gravidade. É possível que isso aconteça, nós não sabemos, porque a gente não sabe ainda como comportar a norma geral. Mas se formos chegar nesse ponto, com certeza, junto com a sociedade e com esses grupos, nós trabalhando assim, passando informações, primeiro um documento vai sair. Com certeza vai ser um documento do departamento, como tem esse, que vai dizer, essas são as cardiopatias, e a gente, os médicos acompanhantes dos pacientes, nós vamos, então, fazer documentos dizendo, esse paciente está no grupo de risco, ele deve ser vacinado, aí você vai lá, aqui em Recife tem um site, né, chama Conecta Recife, onde a gente vai e coloca a pessoa, e aí sabe se ela está naquele grupo de risco, e ele, então, tem prioridade ou não. Eu entendo a atenção e a preocupação de resolver rápido, mas vamos aguardar um pouquinho. À medida em que a gente souber
a vacina para a criança está chegando, o critério de vacinação vai ser esse ou aquele, então a gente volta para conversar com vocês e diz, olha, o teu filho está no critério de vacinação que ele deve ir logo no primeiro grupo. Aí a gente vai começar a fazer isso, e como é que eu sei que meu filho está ou não? Orientação médica, e como é que eu garanto que ele recebe a vacina ou não? Provavelmente mediante uma declaração do profissional de saúde que acompanha. Eu acredito que será, né, acho que a doutora Clélia e a doutora Mônica concordam com essa postura. Então, hoje a gente ficar discutindo especificamente, tetralogite falou, Glenn, estenose subaórtica e tudo, não vai. A gente já entendeu a coisa. Aqueles que têm lesões graves, estão muito cansados, ficam mais roxinhos, são os que a gente considera de risco. Quando esse momento chegar, evidentemente, todos os esforços serão feitos para que eles sejam vacinados. Até o adulto com cardiopatia congênita ainda não chegou. Ele vai ser como prioridade, mas a gente está no grupo do idoso, está no grupo do profissional de saúde, né? Então, sei lá, talvez daqui uma semana, duas, vai chegar, se Deus quiser. Mas tem umas perguntas aqui que eu achei que são muito boas para o dia de hoje ainda. Elas não são só vacina, mas elas puxam para o seguinte, diz, e no caso do cardiopata mais grave, como vocês veem a situação da escola? Né? Será que a criança que tem cardiopatia mais grave, eu devo mandar meu filho para a escola, meu filho para um momento presencial ou não? E esse eu gostaria de ouvir, doutora Verônica e doutora Clélia, porque a gente está nesse momento na reabertura da escola, a gente vê o que está acontecendo lá fora, alguns países dizem não ainda, então assim, não é uma decisão fácil, esse eu sei que não é, e acho que a gente poderia ouvir um pouquinho aí como a gente orienta nesse momento essas mães. Essas perguntas estão rolando aqui na tela, né? A vacina. Uhum. Essa é uma pergunta tão difícil que o departamento está tentando trabalhar e está tentando alguma coisa mais concreta, algum documento mais concreto, que a gente possa soltar uma nota mais oficial em relação a essa dúvida, porque é uma dúvida do dia a dia, do colega cardiopediatra, da mãe, do bebê, mas a gente não conseguiu ainda ter uma nota oficial, porque, como a Sandra disse, é um tema difícil e divergente. A gente acabou conversando com colegas do mundo inteiro para saber se eles já tinham alguma coisa determinada, e eles também não têm, como a Sandra falou, alguns países são a favor, alguns outros são contra, mas o que a gente tem visto, para não deixar essa coisa lá, de uma maneira geral? O que tem que ser recomendado? A maioria dos colegas cardiopediatras do mundo tem recomendado que aquelas crianças que não fazem parte do grupo de risco dos cardiopatas devem ir normalmente à escola. Claro, isso a gente já pressupõe todo o cuidado que a escola vai ter, com todo a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, todas as coisas estão dizendo como que é a volta segura à escola, com todos os cuidados. Então, essas crianças podem ir à escola, porque o que a gente tem visto, um prejuízo imenso para essas crianças ficarem em casa. Gente, o desenvolvimento, a escola não é só o aprendizado teórico, a escola é um aprendizado de vida, né? Um desenvolvimento, toda aquela parte. Então, a gente tem, o que se tem definido crianças com maior grupo de risco, que entram essas crianças muito roxinhas, com insuficiência cardíaca, com transplante cardíaco, com hipertensão pulmonar, nenhum colega tem ainda orientado o retorno presencial. Mas se o seu filho não se enquadra, se o seu filho fez uma cirurgia cardíaca e ele está super bem, se o seu filho tem uma lesão mínima e o seu cardiopediatra diz, olha, ele está super bem, do ponto de vista teórico, desde que guardado todas as medidas de segurança, o seu filho não tem contraindicação ao retorno à aula presencial. É assim que a gente tem orientado, ainda extraoficialmente. E se Deus quiser, oficialmente, daqui a pouco, quando a gente tiver uma coisa mais concreta e puder lançar, porque eu sei que isso está angustiando todos os cardiopediatras e todas as mães e parentes de bebês com cardiopatia congênita. Verônica? Sim. Isso é um ponto de extrema importância, que nós estamos vivenciando esse conflito, esse dilema no dia a dia. Em contrapartida, essa urgência mostra a necessidade da aceleração dessa logística de imunização.
muitos pais, eles, mesmo com crianças em condições físicas que possam ir à escola, a contrapartida da equipe da escola tem receio, porque sabemos que as crianças podem ser assintomáticas e podem ser portadoras assintomáticas. E muitos cuidadores na escola, o pessoal da equipe de direção, de limpeza, de merenda, professores, fazem parte do grupo de risco e eles ainda não foram contemplados com a imunização. Então, fica aquele dilema, esse equilíbrio dessa balança tem sido muito, muito difícil. Então, assim, o que nós usualmente observamos e recomendamos é que a família observe quais são as condições da escola. Se a escola tem uma equipe exatamente bem treinada, bem preparada, condições sanitárias, de higiene, de segurança, se a escola mostra à família, venham, porque nós estamos preparados, é uma responsabilidade muito bonita, impressionante. Então, confie na escola que está bem preparada e encaminhe o seu filho, confie, discutam, conversem com a direção, com a diretora, com as professoras, visitem, vejam quais são as reais condições e se adequem às condições de retorno gradual. Aqui em São Paulo, muitas escolas estão muito bem preparadas, estão voltando, cada uma trabalhando na sua logística de atendimento, de ensino, outras diariamente, outras alternando os grupos. Então, assim, é um retorno gradual, com muita responsabilidade. E é um retorno muito positivo para não trazer sequelas tão intensas do ponto de vista cognitivo, emocional e tudo mais. Tudo guardado as devidas proporções e gravidades, é uma fase de retorno positivo, mas desde que haja essa clareza, essa transparência e essa segurança das duas partes, entre a família, três partes, na verdade, a família em contato com seu pediatra e seu cardiologista, tendo essa habilitação, a família com a escola e toda essa averiguação de segurança, para que todos saiam lucrando e não perdendo, né? Tem que haver esse equilíbrio. Verônica, acho que um ponto importantíssimo, tem duas perguntas aqui, mas eu queria logo falar uma delas. Boa tarde, Micaela, boa tarde, Doriva, e esse colega, ele faz uma pergunta que eu acho que é muito importante a gente responder. Ele disse que nesse cenário de imprevisibilidade da vacina para criança, vale a pena o risco de aplicar uma vacina das oferecidas como a Coronavac? E não, eu acho que primeiro ninguém aplicaria, né? E aí eu entendo a preocupação, o medo, mas a gente não vai chegar e aplicar a vacina, porque a gente já tem um problema e na saúde, na medicina, a gente não pode simplesmente fazer coisas que possam gerar um problema ainda maior. Isso é um conceito, inclusive, da ética. De tudo, não faça mal. É sobre esse juramento, é sobre esse preceito que nós vivemos. Nós médicos temos que tentar ajudar e fazer o bem aos pacientes. Se você aplicar alguma coisa que não foi testado, tem um potencial enorme de gerar um outro problema até mais grave. Uma criança é alguém que tem uma vida inteira pela frente. Então, a gente vai aplicar uma vacina que pode gerar algum problema mais grave para essa criança e depois nós temos essa responsabilidade. Tá? Então, para esse pai, eu acredito que eu estou vendo a foto dele com a criancinha no braço, para esse pai que pergunta, a gente entende a angústia, a gente entende, mas com certeza fazer a aplicação de uma vacina que a gente não sabe ainda que efeito tem sobre aquela população, sobre a criança, não seria uma coisa correta. E acredito que nenhum profissional de saúde também faria essa vacina. Vamos aguardar, a gente está chegando perto, e se Deus quiser, em breve a gente tem isso com segurança. A outra pergunta que vem aqui é uma criança cardiopata que pega Covid. O que é que eu faço? Fico em casa, levo no serviço de cardiologia pediátrica, levo no serviço de pediatria geral. É uma pergunta bem válida, né? A família está em casa e a criança tem cardiopatia e tem Covid. O que é que a gente faz com essa criança? Vamos começar aí. Não sei se Verônica, quem balançou a cabeça dele foi Verônica. Então, doutora Verônica, você começa, doutora Clélia, continua. Não, obviamente, é uma criança, nós não sabemos se a criança é cardiopata com cianose, roxinha ou não. Se essa cardiopatia tem uma repercussão sistêmica, hemodinâmica, importante ou não. Na insegurança e na dúvida,
levar um serviço de pronto atendimento pediátrico. Toda essa equipe de emergencistas pediátricos são instruídos, primeiro, a ver as condições físicas gerais dessa criança, que acometimento está acontecendo, se é exatamente apenas pulmonar ou já é um acometimento sistêmico. E fazer toda a coleta de todo o arsenal de exames laboratoriais e de imagem necessários. Ao mesmo tempo, essa equipe entrará em contato com o médico acompanhante dessa criança e para informar, ou com o serviço. Estamos com um paciente seu, assim, 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 e nós vamos decidir se esse paciente vai ou não para a unidade de terapia intensiva, para um cuidado mais leve, se vai ser cuidado em casa, fazer todo esse contato de teleconsulta, de telemedicina, como a gente tem habilitação agora pelo Conselho Federal de fazer, mas a primeira conduta é comparecer a um serviço de pronto atendimento e, como concomitantemente, entrar em contato com seu médico acompanhante para informar, para não perder tempo e tomar as primeiras providências. Isso, perfeito. Eu acho que a gente, como já tem outra pergunta aqui, e eu tenho certeza que a doutora Clélia concorda, e essa é a nossa posição, né? A equipe de pediatria vai avaliar aquela criança, vai começar tudo isso. Então, deixa eu passar para uma outra pergunta aqui, que eu achei também que é relevante. A Micaela, a filhinha dela tem Wolfram-White. Ela, a mãe, fez ablação, voltou a ter algum problema, e a filha está numa fase de discutir a ida ao hospital e fazer ablação. Eu sei que essa pergunta, ela tem que ser vista dentro de um contexto específico, né? Está tendo arritmia, não está tendo arritmia e tal, mas de uma maneira geral, então, procedimentos cardiológicos nesse momento, porque a pergunta da mãe é aquela de sempre. Eu estou com medo de levá-la ao hospital para um procedimento cardiológico e dela pegar o Covid. Né? Essa é o que a gente já teve muito há um tempo, melhorou um pouquinho, e agora nós voltamos, claro, com essa nova fase. Então, não sei se a doutora Clélia quer conversar sobre a criança cardiológica precisar de um procedimento numa época de pandemia. Eu acho que isso é a nossa rotina no dia a dia, com as crianças que precisam de cirurgia cardíaca, com crianças que têm algum procedimento para fazer, seja cateterismo, a nível hospitalar, né? E sempre dá aquela dúvida, e a gente tem conversado muito com os pais, e a gente tem colocado numa balança, tá certo? Todo caso a caso. Então, é uma cardiopatia que, ou a manifestação clínica é perigosa continuar desse jeito? O que é mais arriscado para a criança, para o bem-estar da criança? Então, tem muitas crianças que a gente tem conseguido postergar um procedimento, porque a gente sabe que aquela criança não vai ter nenhum malefício com você postergar um pouquinho, mas tem algumas crianças que a gente tem dito de jeito nenhum. A gente precisa tratar essa parte da sua cardiopatia com todos os cuidados que os hospitais têm tido em relação à não contaminação com Covid. Nós temos aqui, posso falar de uma parte particular, nós temos operado todas as crianças que precisam ser operadas, e em todo esse tempo nós não tivemos nenhuma contaminação de criança por Covid. E nenhuma criança, graças a Deus, eu posso dizer assim, deixou de ser operada nesse tempo, precisando por causa do Covid. Então, assim, a gente não pode esquecer em momento nenhum que determinadas cardiopatias, elas realmente precisam ser tratadas na época certa, no momento certo, para que tenha o melhor resultado, tá certo? Esperado, que você pode ter para aquela cardiopatia. Então, assim, conversem com o cardiopediatra de vocês, se eles disserem, se vocês entenderem, a mãe dizendo, meu filho está piorando, meu filho está ficando mais roxinho, meu filho está ficando mais cansado, o cardiopediatra entendendo que aquele é o momento, na minha opinião pessoal, e assim que eu tenho agido, não se deve postergar esse momento, não se deve postergar esse tratamento, né? E a gente tem feito assim, não tivemos nenhum problema. Assim como só comentar um pouquinho sobre o outro, como a gente tem. E eu acho que nós, cardiopediatras, temos essa ligação muito próxima ao nosso paciente, e a gente consegue monitorizar isso, e a mãe sabe, e a mãe que eu falo, mas inclui mãe, pai, tio, avó, todos os parentes, eles conhecem demais o seu filho. Então, eles sabem se a criança está pior, se a criança está diferente, e eles conseguem passar, doutora, ele está roxinho, mas ele está mais roxinho do que o habitual,
Então, essa troca entre o cardiopediatra e a família é fundamental e nos dá uma segurança enorme. Então, muitas vezes, eu já conduzi minhas crianças cardiopatas com Covid em casa, porque a mãe me dizia, doutora, ele está bem, ele está do mesmo jeito que ele é sempre. E eu sempre digo, mãe, não tem ninguém que conheça mais o seu filho do que você, do que a mãe. Eu confio 100% no que você está me dizendo e na sua avaliação. É claro, como a Verônica disse, se existe qualquer dúvida, ele tem que ser avaliado a nível hospitalar, não tem a menor dúvida. Se a mãe está insegura, se a mãe diz, olha, eu não sei, ele está mais irritado, ele não é assim, não tem dúvida que ele tem que ir para um pronto atendimento e ser avaliado. Mas do mesmo jeito, postergar o tratamento, eu acho que isso deve ser conversado, e eu não acho isso uma medida segura, postergar um tratamento cardiológico por causa do Covid. Né? Se puder ser postergado com segurança, sim. Se não puder, façam o tratamento do filho de vocês, porque é importantíssimo, importantíssimo. O que a Verônica acha? Eu concordo plenamente com o que a doutora Clébia falou, e eu lembro também dos novos casos. Então, não só na área da cardiologia, como em outras áreas, então, muitas vezes, levanta-se a hipótese, né, a ideia de que aquele paciente, daquela pessoa, possa estar apresentando algum tipo de doença que precisa de investigação, e que, muitas vezes, por medo, as pessoas ficam em suas residências, deixando para depois, e muitas vezes são doenças que podem ter uma velocidade de evolução muito rápida, e que o diagnóstico tardio também traz um preço muito alto. Isso não só na área da cardiologia, como na área do câncer, como a gente tem ouvido muito, né? Como de outras doenças. Então, o melhor do que a comunicação é impossível. Então, caso o pediatra levante a hipótese, suspeite que a criança possa ter um problema cardíaco, possa ter alguma doença, entrar em contato com a equipe de especialistas, tentar fazer uma avaliação preliminar para afastar algo que possa, de repente, estar evoluindo, que possa trazer um transtorno muito mais grave. E é muito importante também que as famílias entendam que todos os lugares sérios que fazem uma boa medicina, que têm um apreço pelos seus pacientes, estão bem preparados. Não é, entendeu? Todos nós estamos tentando trabalhar da maneira mais segura, mais higiênica, mais eficaz, e se desdado dos modos de higienização, com comissão de infecção hospitalar, com muita EPI, para atender esses pacientes e a gente não perder o tempo certo, não só do diagnóstico, como do tratamento, porque senão o preço vai ser muito mais alto, né? Vai ficar pela negligência. Então, é muito importante essa comunicação e acreditar e confiar na equipe que está acompanhando, que nós estamos realmente fazendo o máximo de segurança possível, né? Vamos nos ajudar também. Doutora Clélia, doutora Verônica, olha, eu agradeço tanto. Tem uma mãe aqui que disse que aliviou o coração dela, né? Além da maioria agradecendo pelas informações e tudo, mas em particular a que falou da arritmia, que diz que acho que é Micaela o nome dela, viu, Micaela? Que coisa boa. Eu entendo a importância desse tipo de conversa. Eu queria realmente pedir a vocês que a gente tivesse essas conversas com um pouquinho mais de regularidade, se vocês puderem. Eu entendo o nosso dia a dia, mas, assim, é um trabalho que tem um impacto enorme para essas mães. Além das pessoas que assistem online, o feedback depois, porque elas voltam, entram. Eu, inclusive, peço muito ao pessoal. Eu sei que o Instagram é muito prático, porque no Instagram a gente tem um negocinho lá que diz assim, live agora, e todo mundo vê. Mas no YouTube a gente tem uma tela maior, a gente tem vídeo melhor, a tela, a qualidade é muito melhor, e a gente sempre bota um canalzinho lá, é o mesmo nome, a mesma coisa, cardiologia pediátrica fetal, e depois que escreve no canal, o YouTube também avisa que tem live. Então, eu acho que só para vocês terem um visual melhor das informações, da divisão da tela, dos slides e tudo. Mas, enfim, então, acho que isso é importantíssimo. Algumas coisas, assim, faladas, são palavrinhas-chave. Essa última que a Verônica falou agora, assim, a comunicação nesse momento, né? Quanto mais difícil o momento, mais importante é a comunicação, e a comunicação adequada, não é? Porque comunicação tem até demais, né? Se a gente pegar YouTube, Google, não sei o que e tal, mas ouvir pessoas que lidam com isso.
Outra coisa que Kleber falou também fundamental, nós não paramos nosso programa cirúrgico, e a gente fez isso. No Hospital Português também não, tenho certeza que é a mesma experiência de Verônica em São Paulo, e nos centros, que aí, já na fala de Verônica, os centros sérios estão bem preparados, que estão trabalhando, dão, às vezes, até mais segurança do que outros lugares que vocês estão frequentando, né? Então, hospitais têm comissão de infecção hospitalar, todas as crianças são checadas para o Covid, todos os cuidados são tomados, não apenas com o paciente, mas com os profissionais de saúde, né? Todos nós que trabalhamos em grandes hospitais já estamos vacinados, a gente lá na unidade vacinou todo mundo, a recepcionista, né? Porque o serviço de saúde que lida, então, foi colocado como prioridade. Então, as pessoas são vacinadas para dar maior segurança. Principalmente, gente, pela informação mais importante de todas, a vida continua, né? E a gente tem que sair do Covid para o vida. Né? Então, convida 2021 e, sei lá, vai ser 2021, vai ser 2022, talvez o mundo mude, né? O mundo já mudou, né? E a gente talvez tenha que realmente se adaptar. Mas vamos ter convida, né? Vamos trabalhar para fazer tudo isso, tá certo? Então, assim, hoje a gente não pode, porque o nosso horário é 1h30 da tarde, a gente já estourei um pouquinho, porque a gente começou um pouco mais tarde, mas eu já queria, então, fazer o convite, né, porque eu sei que as próximas semanas serão muito importantes para a população pediátrica. Então, a gente vai ter novidades com relação à síndrome inflamatória, novidades com relação à vacina, novidades com relação a novos documentos. A doutora Clélia está falando aí da parte da escola. Eu tenho certeza que esse documento vai chegar fresquinho, e aí eu já peço que na hora que isso chegar, a gente volte a conversar aqui. Mas, assim, semanalmente, ou pelo menos a cada 2 semanas, se eu puder tê-las aqui, eu acho que vocês hoje representam para nós, nas sociedades de classe, aquilo que a gente tem no topo de mais importante, né, a coordenadora do próprio departamento e a coordenadora do programa da síndrome multi-inflamatória. Então, mais uma vez, um agradecimento muito grande. Meu coração também fica bem mais aliviado quando eu falo com vocês, assim como os pais ficam. E a gente vai precisar encerrar, vou pedir palavrinhas finais de todas duas, mas fica o convite para que daqui a 1 semana ou 2, ou até antes, se tivermos novidade, a gente possa repetir uma live dessa para falar com as famílias dos cardiopatas. Pela ordem aqui, Cléber está na frente, vamos lá. Está aí, na imagem, doutora Cléber. Nossa, Sandra, é um imenso prazer. É um imenso prazer a gente compartilhar isso, porque a cardiopediatria, junto com é uma grande família com os cardiopediatras, as famílias, as crianças, e tudo aquilo que é para melhorar e para esclarecer, e todo mundo junto, como você falou, tem muita comunicação, mas muita comunicação errada. Então, se a gente puder realmente passar tudo aquilo que a gente sabe, trocar experiências corretas, e isso, se puder ajudar a enfrentar esse momento tão difícil que a gente está fazendo, acho mais do que válido, né? Eu acho um grande prazer, e eu adoro conversar, adoro quando as mães perguntam, porque a gente troca a experiência, troca a opinião, e a gente consegue acalmar o coração delas, consegue acalmar o coração da gente, e a gente vai para frente, assim, e eu tenho certeza que daqui a pouco isso aqui vai ficar para trás, e a gente vai só lembrar como um período difícil, mas que juntos, como sociedade, a gente conseguiu superar, porque a gente tomou o caminho certo. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Pode contar, estamos à disposição, e é um prazer, na verdade, estar aqui. Doutora Verônica? Com certeza, é uma honra. Espero que cenas dos próximos capítulos com boas notícias, e notícias muito mais experiência, muito mais firmeza do que a gente está passando para vocês, com mais evidência, com mais segurança, desculpa, e assim, eu acho que a doutora Cléber deve concordar comigo. O Departamento de Cardiologia Pediátrica está de portas abertas, tá? Inclusive, assim, os familiares, o site é de atendimento público, fale conosco, envie suas perguntas, através do canal da doutora Sandra, inclusive. Então, novas dúvidas vão surgir. Isso tudo estimula a comunidade científica a saber o que é que as pessoas estão querendo saber de maneira mais concreta, mais verdadeira. Então, estamos bem à disposição de todos vocês, é um prazer. E a nossa missão, nós escolhemos ser médicas para cuidar do próximo, cuidar do filho de vocês. Somos pediatras por base, somos cardiologistas pediátricas, amamos nossa profissão, e nós estamos aqui à disposição dos familiares e cuidadores para a gente fazer esse um trabalho unido, forte e seguro.
tá? Muito obrigada e conte conosco. Obrigada também, gente, mais uma vez. Eu vou fechar aqui com um comentário de uma das pessoas, viu, que eu achei fantástico. Disse que foi a maior live de todos os tempos, em que a gente passa todo dia. Então, vai aí o elogio para vocês que fizeram essa live ser tão boa. Todos os dias, talvez, a gente não faça, não, mas com certeza, toda semana a gente vai trazer uma atualizaçãozinha e procurar estar sempre à frente das informações importantes, tá? Muito obrigada. Obrigada a vocês e obrigada a vocês que assistiram também e que participaram com as perguntas. Tchau, tchau, gente.